Eu amo esse assunto e eu espero que você esteja pronto, porque vai te deixar com um gostinho de quero mais. É um pouco injusto, porque nós vamos só ter uma pequena degustação. Então, são 12 aulas, se eu não estou enganada. Então, assim, eu fico um pouco aflita quando eu vou dar aula demonstrativa, porque é muita coisa. Mas, como nós sabemos que quando nós nos reunimos, tem que ter um propósito. Então, assim, eu me pus em oração e, Espírito Santo, que porção você quer compartilhar com eles sobre essa matéria? E nessa noite eu vou dar pinceladas rápidas sobre esse assunto. Mas eu já quero te avisar que o próprio Jesus, ele é o agente, tanto do Antigo Testamento como do Novo. No Antigo Testamento, sempre foi anunciado a vinda de um Messias. Em Isaías 11, se você ver no versículo 1 e 2, fala ali da raiz de um rebento, da raiz de Jessé, do rebento que virá. Vamos abrir em Isaías 11? Eu amo esse texto. Já começamos, amém? Glória a Deus. Então, em toda a Bíblia, o que é unção, Naína? Você pode me perguntar assim, o que é unção? Queridos, deixa aberto aí em Isaías 11. Unção, assim, num sentido bem prático da palavra. Unção é algo gorduroso, óleo, que se esfrega, que se unta. Nós aqui que cozinhamos, acho que todas as pessoas aqui têm noção do que eu estou falando, até as crianças. Que quando você vai fazer um bolo ou fritar, antigamente as pessoas usavam muito banha de porco. E é interessante, porque a banha ela tem um aroma, ela tem um contexto gorduroso que deixa delicioso o prato. Então a gente pode, sim, fazer essa semelhança. O que é unção? Unção é algo gorduroso que é esfregado. E eu quero te dizer logo, de início, assim, objetivamente, Jesus foi esfregado, moído por você e em você. Sabe, quando eu estava orando, aí me veio Isaías, assim, porque eu estudei, né, assim, esse assunto, e eu sabia desse significado, que unção significa untar, melar. E quando eu estava orando, me veio, Isaías 53, mas ele foi moído, traspassado pelas nossas iniquidades. Então Jesus, ele foi, espremido, ele foi cortado, ele foi moído pelas nossas enfermidades, pelas nossas dores. Então, unção significa assim, objetivamente, na lata, você ser molhado pelo sacrifício de Jesus. Aí eu te digo, eu te sugiro, recebe essa gordura sobre você. Recebe o que foi feito de Jesus para que você seja, para que você tenha capacidade. Aí as perguntas vêm: capacidade para quê? Capacidade para saltar muralhas. Capacidade, como bem cantado aqui, tudo é possível. Quando você recebe o sacrifício de Jesus, sabe? A unção, que é essa coisa quebrada, untada, melada. Tem o outro significado também, né? Que ele fala assim, cadê? Untar, uma panela ou um escudo. Eu gosto desse escudo porque, comparando no Antigo Testamento, os guerreiros antigamente, quando eles iam para a guerra, eles melavam seus escudos com gordura. Para quê? Alguém pode me responder? Muito simples.
para que os dados, para que as flechas, para que as armas dos inimigos escorregassem do escudo, não pegasse. Salmo 18 diz: Tu és o escudo da minha salvação. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, o Senhor é a minha luz, a quem temerei? Então, o escudo, antigamente, ele era também melado, sabe? De óleo, para que as flechas do inimigo escorregassem, não pegasse. Então, nós também, hoje, tu és o escudo da minha salvação. Sabemos que Jesus venceu. Sabemos que Jesus, ele colocou em desprezo os nossos inimigos. Então, pega o escudo da tua salvação, que é Jesus, e veja, queridos, veja, pela fé, nenhum dardo inflamado do inimigo te tocando ou te alcançando, porque, como foi frisado de início, Jesus, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi quebrado, ele foi esfregado, foi dilacerado. Para quê? Para nos molhar, para nos, vamos colocar assim, bem no cearense, no nordestino, para nos melar de óleo, sabe? Para nos ungir, para nos untar. E é interessante porque Isaías 11, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele, aleluia, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, aleluia. Então, esse rebento, aqui em Isaías 11, estava anunciando a vinda desse rebento do Messias. Então, do antigo ao novo, nós apontamos para Jesus, ou ele vai te mostrar que ele é o ungido. É tanto que Messias significa ungido. Cristo significa ungido. O único detalhe é a expressão cultural. No hebraico, que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, se chama Messias. E no Novo Testamento, que foi escrito no grego, se chama Cristo. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele era no antigo, ele é hoje e ele vai ser para sempre coroado, exaltado. Queridos, e vamos direto para João 4. Aleluia. Deixa eu abrir aqui. Alguém pode desligar um ventilador aqui? Acho que, se for possível. Só um. Glória a Deus. Eita, aí desligou a fila toda, né? Não é justo, não. Liga, por favor. Não, pode ligar. Ligue, pode ligar. Pode ligar. Desculpa, gente. Estou em casa, né? Vocês estão... Liga, desliga. Liga aí, menino, desliga aí. Estou em casa. Obrigada. Desculpa, gente. Olha só. Então, esse texto aqui... Isso, vai levantar ele? Diminui para mim, né? Certo. Obrigada. Esse texto, João 4, eu acho que eu já ministrei ele, sei lá,
quase 10 vezes. De frente para trás, de trás para frente. Mas eu fico impressionada com a riqueza que esse texto tem de revelação comportamental, natural, espiritual, conhecimento histórico. Nesse texto, todos conhecem, é a mulher samaritana, que Jesus era necessário passar por Samaria, parou lá no poço, os discípulos foram comprar comida, e aí chegou uma mulher com um cântaro. E quem começou a conversar com aquela mulher? Quem? Ok. Jesus começou a conversar com aquela mulher. E ali começa um diálogo natural de um cansaço. Jesus pede água. E aí, no decorrer da conversa, as coisas que são aparentemente naturais, elas se tornam espirituais. Por quê, queridos? Por causa da necessidade. Aquela mulher, ela demonstrou uma necessidade. Porque quando Jesus pediu água para ela, por favor, também nós aqui todos, nas nossas vidas naturais, quando você for para casa, quando você sair desse ambiente, lembra que o ungido, ele está em você. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Essa é a unção dentro. Que todo aquele que recebe o poder de ser filho. E a unção sobre todos aqueles que receberam pela fé o dom do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo se evidenciou. Então, unção dentro, novo nascimento. Unção sobre, batismo no Espírito Santo, que te capacita a testemunhar, que te dá poder para repreender, que te dá poder para expulsar toda e qualquer obra do inimigo. Voltando para João 4 e voltando para nossas vidas naturais, que não são naturais. Nós podemos estar passando pelo natural, mas nós somos o quê? Nós somos espírito, nós somos seres espirituais. E queridos, e quando você estiver lá, na sua conversa com o ungido, saiba que ele se interessa por todos os pontos na sua vida. Do natural, do emocional e do teu espiritual. E de o chamado ao qual ele tem evidenciado na sua vida. Porque é certo que ele tem evidenciado um chamado na sua vida e você precisa se dedicar como em qualquer outra coisa que precisa ser crescida. Então, voltemos para João 4 e aí começa um diálogo natural. E Jesus pede água, me dá água. E aquela mulher, vamos ver que muito inteligente e curiosa, começa a questionar algumas coisas. E ela disse, começa logo a questionar, como sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana. E aí ela começa a questionar Jesus. Olha só, você sabe que Jesus, ele está interessado na sua sinceridade. Fica aqui comigo, depois você acompanha o texto, lê de trás para frente, frente para trás. Eu já li tanto esse texto que eu... Depois você medita, mas fica comigo porque a revelação para a aula de unção é diferente do que eu já falei sobre esse texto. Eu fiquei muito feliz e grata, mas ela é diferente. Eu quero que você pegue isso. Eu quero que você pegue isso. Eu quero que você se molhe nisso. Eu quero que você se mele nisso. Eu quero que você saia ungido. Eu quero que você não durma hoje direito, mas é por causa do óleo que está fritando sobre você. Sobre o óleo que está te fortalecendo e te fazendo coisas novas na tua vida, que só a unção de Deus pode fazer.
Só a unção de Deus pode fazer mediante o conhecimento da palavra. É por isso que é interessante, muito importante, o conhecimento da palavra. É muito importante você também estudar no Rema, porque ele vai te dar o conhecimento. Então, o conhecimento da palavra, com a unção em cima, pá, todo o jugo é quebrado. E aí ela começa na sua sinceridade. Como sendo tu judeu, me pede água que sou samaritana? Ela fez o quê? Ela foi sincera. Ela questionou. E aí Jesus continua. Mas, se tu soubesses quem te pede água, é tu quem me pediria água, e eu te daria a água eterna, a água que não te daria mais sede. E aí, aquilo que era uma conversa natural de questionamento, porque tu és judeu, porque eu sou samaritana, se torna uma revelação da necessidade espiritual daquela mulher de saber quem estava certo na adoração. E aí ela começa mais um questionamento, sinceridade. Aí ela começa a perguntar, mas quem é maior? O pai Abraão ou Jacó, que fez o poço aqui ou que fez ali? Mais um ponto de questionamento envolvido de sinceridade. E Jesus, que está interessado na sua sinceridade, que está interessado no seu posicionamento, não na sua religiosidade ou na sua aparência. Ele não está impressionado com a sua aparência. Ele está, repetirei, interessado e comprometido com o seu posicionamento e com a sua sinceridade. E daí tudo pode acontecer. Vamos adiante. E aí, Jesus responde mais um ponto de questionamento e de curiosidade daquela mulher. É certo que a salvação vem dos judeus. Uhul! Ele fala aí, bendito seja o nome do Senhor, que esclarece todas as coisas no seu devido tempo. E ele fala. E aquela mulher, ela continuou no questionamento? Não, ela avançou. Ela não ficou lá na dúvida, ela não ficou no questionamento, ela não ficou no medo, ela não ficou, mas não é dos samaritanos a salvação? Mas não é do mestre Jacó que cavou? Não, queridos, sai desse lugar aonde a dúvida, aonde a palavra não pode florescer, amém? Sai desse lugar aonde o medo, o questionamento somente sem sinceridade e sem abertura para receber de Deus te faz retroceder. E aí a gente continua aqui, certo? Ok. A gente, só um minuto, procurando aqui a passagem. Certo? Ok. O versículo 12, o que eu falei, né? Sobre quem ser maior, Jacó, ou nosso pai Abraão. E aí Jesus falou da água, e ela disse, dá-me dessa água. E aí continuou a sinceridade. Ela não bloqueou. Jesus continuou, porque como ela se mostrou pronta, aí Jesus continuou a coisa aprofundar-se na área emocional. Aí ele pegou e disse, vai buscar o teu marido, vai chamar o teu marido. Opa, eita, e agora? Entrou em uma área emocional, uma área real na vida dela. Aí o que ela fez? Ela mentiu? Não, ela disse, não, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus continuou a revelar-se, a aprofundar-se, a estreitar-se no relacionamento de crescimento, diga assim, de unção. Mais forte, de unção na vida daquela mulher. Porque ali, naquele momento, o ungido estava afetando a vida daquela mulher para sempre, em todas as áreas. O ungido estava afetando a vida daquela mulher em todas as áreas. E ali, ela não mente, ela não desfala e diz, eu não tenho marido, Jesus, bem disseste, porque esse já é o 5º marido que tiveste. E aí,
continua a história. Você acha que Jesus fica lá, mas menina, mas não sei o quê, e não sei o quê, fica, como dizem, moendo, não. Ele o quê? Ele avança. Ele avança para o quê? Porque Jesus tem um objetivo. A unção de Deus, ela tem um objetivo. E eu costumo dizer que, assim, tem na apostila, mas aí eu adaptei no meu dizerzinho cearense, que unção significa missão dada, missão cumprida. Porque a unção, ela é o ingrediente, a capacidade de Deus que te capacita, que te condiciona a fazer algo, a permanecer em algo, a conseguir algo. É a unção de Deus que te chama, que te capacita, que te dá condições de você permanecer, de você fazer, de você prosperar. É a unção de Deus. E aí eu costumo dizer assim, nesse meu portuguesinho cearense, que unção é missão dada, é missão cumprida. O Espírito Santo te ungiu, ele vai te capacitar, ele vai te direcionar, ele vai cumprir o objetivo pelo qual ele te ungiu. Seja em que área, em que ponto, em que lugar, em que tempo for. Porque é certo que os tempos e as estações mudam. E muitas vezes a unção que era para aquela estação, ela muda. E o objetivo daquela unção, ela vai ser cumprida. Ela vai ser direcionada para aquele novo tempo. As estações mudaram. Quando eu não era mãe, era uma graça. Quando eu cuidei da minha mãe 11 anos, porque a minha mãe teve um AVC, já com o Senhor, eu cuidei da minha mãe 11 anos, havia uma unção específica que quem me conhecia, quem me via, ficava apavorado com a capacidade e habilidade que eu tinha de cuidar dela. Mas isso também passou, isso já fazem 11 anos. E quando eu fui mãe, minha filha foi prematura, então ali eu não tinha aparentemente condições de cuidar dela, eu não sabia, ela nasceu baixo peso, bem pequenininha, eu nunca tinha sido mãe, e ali a graça, a unção de Deus veio para aquele tempo determinado para eu vencer, hoje minha filha tem 13 anos, ela veio no culto de mulheres aqui, então assim, eu consegui, criei bem, então assim, a unção de Deus, ela está em determinados tempos, para estações, missão dada, missão cumprida. E a unção de Deus que está na sua vida hoje, pode ser que você não está entendendo algumas coisas, porque você precisa de uma nova para essa estação. E a estação, quando eu comecei, a unção que veio para eu, quando eu comecei a viajar como itinerante e deixar ela, e me adequar nas casas, nas igrejas, foi uma outra unção de quando eu estava sendo monitora, servindo ao pastor Daniel lá, que eu tive tantos alunos que eu fui monitora, que eu nem lembrava tanto, mas existe uma unção, ou seja, uma missão específica para um tempo determinado. Missão dada, missão cumprida. Unção específica para cada estação. Amém? E é esse o objetivo que esse texto mostra. Essa mulher, ela foi evoluindo. Ela foi sendo sincera. E ela foi alcançando do ungido a unção necessária, repito, em todas as áreas. Ela foi ungida, ela foi... Podem entrar, queridas, podem chegar. Tá. Gente, olha para mim, elas estão chegando aí. Olha para mim. Então, em todas as áreas da vida dela, ela foi afetada. Então, como também nas nossas vidas, o ungido quer nos afetar em todas as áreas. E aí, prosseguindo, né? E ela fala, né? Ele disse do marido e tudo. E aí, começa a estação, o local, aonde a unção vai ficar mais claro e onde eu quero chegar. O ponto na vida dessa mulher, que ela se encontrava numa situação X, e que por causa do relacionamento, por causa da abertura a esse relacionamento com o ungido, ela foi afetada, e ela foi ungida como ele. E eu já vou contar o final da história, porque está escrito. E aquela mulher, ela foi afetada pela unção. E ela se tornou uma ungida
como o Senhor. Porque o objetivo do Cristo é vir e ungir, é curar e libertar, é fazer o bem, mas é também se identificar conosco. E aí, ela começa a dar passos consistentes em direção à unção de Deus. Ela começou a se posicionar, diga, se posicionar. Isso. Ela começou a se posicionar espiritualmente. E ela disse, vejo que és profeta. Versículo 19, isso. Aleluia. No versículo 22, é aquele versículo que eu falei que Jesus fala, porque a salvação vem dos judeus. E aí Jesus, no versículo 23, ele começa a explicar para ela sobre um novo tempo. Um novo tempo que você não adora mais aqui ou acolá. Mas um novo tempo, aonde você for, você vai levar o ungido, você vai ser afetado pela unção, você vai, como o ungido, também curar e libertar. Porque o Espírito do Senhor estava sobre Jesus para ele fazer o bem, para ele curar. Mas ele disse que todo aquele que crer também em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. E se tiverem tomado alguma coisa mortífera, não vai lhe fazer mal. Então, sabe, é assim que acontece. Aquela mulher, ela começou a ser afetada pelo ungido. E hoje também é da mesma forma. O Senhor nos ungiu para que nós possamos também, no conhecimento, na ousadia, liberar a sua unção. E aí, ele falando desse novo tempo, que não é mais aqui ou acolá, em que adorareis ao Pai, mas em espírito e em verdade. Queridos, e quantas vezes aqui eu lembrei da situação, aqui um episódio aqui, onde eu contei várias, né, fases da minha vida, né, de estações que eu passei e que a unção de Deus estava presente na minha vida em cada momento. E eu lembrando aqui de alguns momentos com a minha mãe, que no meu ver, foi um dos momentos mais difíceis. Hoje eu não tenho essa sensação, mas assim, era muito difícil. Ela não andava, ela não falava, ela era totalmente dependente de mim. E tinha situações lá que ninguém podia me ajudar. Ninguém sabia, ninguém via. E tem uma coisa, é muito importante o que você faz com os sentimentos que vêm a você quando você está só. É muito importante, porque eu estou falando da unção de Deus. Porque mediante ao posicionamento, lembra que eu pedi para vocês repetirem? Posicionamento. Se aquela mulher ficasse, coitadinha, tinha 5 maridos. Eu sou uma sem futuro. Pois é. Ela continuou, ela aceitou, sabe, as instruções de Jesus sobre a adoração. Ela aceitou a água, porque ele fala nesse texto que aquele que beber da água, aquele que beber da água que eu lhe der, se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. E logo mais essa mulher diz lá não para frente, eu vejo que o Senhor é profeta. Ela não ficou coitadinha chorando, ai meu Deus, eu sou uma sem futuro. Não, ela se posicionou e avançou e foi aceitando o que Jesus tinha para ela. E foi conversando e falando e perguntando e Jesus respondendo. E Jesus o quê? Ungindo ela. Voltando para o ponto lá na minha vida, então assim, era muito importante, foi muito importante e é muito importante o meu posicionamento e o seu posicionamento mediante as circunstâncias da vida, que você não fique com coitadismo ou tenha pena de você, porque qualquer um, vendo aquela situação, muitas vezes ia me consolar, saía consolado, porque pode perguntar a qualquer um que conviveu comigo, eu não fazia corpo mole e nem ficava com cabeça para baixo ou me sentindo triste, sabe por quê? Porque eu não tive uma dor de coluna. Eu conseguia segurar, às vezes eu conversando assim, um amigo meu conversando,
conversando assim com um amigo meu aí, ele disse assim, tu és uma bênção. Eu disse, eu sou uma bênção. Cuidei da minha mãe 11 anos, imagina se não tivesse sido eu, porque é só eu e meu irmão, né? E eu que cuidei dela. Então, assim, eu disse, aí a gente ficou assim, porque tem tantos contextos de bênção, não é, que a gente poderia citar, mas eu mencionei o ponto de bênção, que eu cuidei da minha mãe, que eu pude ser uma bênção para ela naquele tempo, 11 anos, querido, já fazem 12 anos isso que passou. Então, assim, sabe, vou repetir, é muito importante o teu posicionamento dentro de uma situação em relação a você receber da unção de Deus, porque se você fica com coitadismo, ou com vitimismo, ou achar que não pode, que não dá, sabe de uma coisa? Não vai dar. Mas se você se posiciona e se abre da unção de Deus, da graça de Deus, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter uma dor, a graça de Deus vai estar ali contigo todo dia, você vai estar na força do Senhor, o suprimento, a provisão não vai acabar, a alegria do Senhor vai estar ali de uma forma constante. Aquela pessoa que parece que era doente, ela não é doente, ela é cheia de alegria, de força do Senhor. Então, assim, queridos, essa é a unção de Deus que faz o improvável. Essa é a unção e a capacidade de Deus nas nossas vidas, que faz com que qualquer circunstância que você viva, você passe e cumpre o propósito. Porque eu cuidei da minha mãe com muito orgulho, sabe? Quando eu disse assim, você é uma pessoa que disse, eu só cuidei da minha mãe. Por quê? Porque eu tenho consciência da autoridade que eu tinha por causa da unção de Deus na minha vida. Naquele momento, naquele contexto. Então, o mais importante é que você tenha consciência da unção de Deus. Com o que você está passando, querido? O que você passa? Vamos voltar para essa mulher. Essa mulher estava num contexto que ela não ficou coitadismo, ela avançou. E ali, ela, entendeu que a salvação vinha dos judeus. Ela disse, veja que és profeta. Oh, glória. Olha o que é que ela diz, queridos. Uau. Jesus fala, no 4:24, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher no 25 diz, eu sei que há de vir o Messias. Contexto, Antigo Testamento hebraico. Eu sei que há de vir o Messias. Aí ela fala aqui, contexto grego, Novo Testamento, aqui ela adentrando, essa mulher rompendo numa nova fase. Aleluia, chamado Cristo, o ungido. Ela tinha conhecimento do Antigo Testamento, o anunciado Messias viria. E o tal de chamado Cristo, como diz, intitulado Cristo. Sabe o que é intitulado, queridos? As pessoas colocam um apelido. Ela diz, o chamado Cristo. Ela disse, o chamado ungido. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. E sabe qual é o próximo versículo? Ele diz, eu sou o que falo contigo. Não dá, queridos, para você permanecer no mesmo lugar. Não dá para você permanecer nos mesmos hábitos. Não dá para você permanecer da mesma forma. Não dá para você permanecer com as mesmas atitudes quando você lidar com o ungido. Aquela mulher, ela tinha hábitos errados que ela mesma confessou, mas ela avançou. Ela se posicionou. E ela, com o conhecimento que ela tinha, ela usou o que ela tinha. Você está usando o que você tem? Por favor, eu te peço, não enterre os seus talentos. Porque como é que a unção aumenta? Eu te digo, a unção aumenta quando você faz o que Deus tem te dado para fazer. Seja o que for, como for, queridos. Faça diante de Deus, na presença de Deus, para Deus, com bom coração e boa intenção. E eu te digo, as coisas não permanecerão as mesmas. Porque o ungido, ele vai afetar a tua vida de uma forma inigualável. E essa mulher, ela falou ali o que ela sabia. Que o tal intitulado Cristo, quando ele viesse, ele anunciaria todas as coisas. E Jesus faz assim com aquela mulher.
puxa ela para uma outra dimensão e diz: eu sou o que falo contigo. E aquela mulher, aquela mulher naquele ponto, naquela hora, os discípulos chegaram, aquela mulher foi-se embora. Ela deixou o cântaro. Ela tinha um objetivo natural. Ela tinha ido buscar água para saciar a sede da sua família, da sua casa, da sua vida. Mas nesse dado momento que Jesus se revelou para ela, ela saiu e deixou o seu cântaro. Queridos, muitas vezes no natural você vai ter que parar em algumas coisas. Dá um tempo aí nesse almoço. E vai levar aquela encomenda que o Espírito Santo falou para você, aquela pessoa. Dá um tempo aí. Dá um tempo aí. E se posicione em ser afetado a obedecer o ungido. Sabe por quê? Porque você nunca mais vai ser o mesmo. Aquela mulher deixou o objetivo que ela tinha no natural, que era buscar água, e foi anunciar que o Messias estava entre eles. O tal Messias, o intitulado, Cristo. Messias é no antigo, é no hebraico. O intitulado Cristo, o tal do Cristo, porque o Cristo, quando ele vier, estava lá nas escrituras que ele profetizaria, que ele curaria, que ele abriria os olhos do cego, que ele abriria a boca do mudo, que ele abriria o ouvido dos surdos, que ele levantaria os coxos, e isso se cumpria na vida de Jesus, e Jesus foi intitulado como o Cristo. E aquela mulher, ela saiu e voltou lá para a sua cidade, Samaria. Eu já estou terminando. Não é só uma aula, né? É muito óleo em cima de você. Eu estou toda me tremendo. É muito óleo em cima de você. O próprio ungido está aí com você. Ele está com você e ele vai para casa com você. Na realidade, ele está em casa com você. E o desejo dele e o cumprimento dele é afetar a sua vida como nunca. Versículo 29. Vinde comigo, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? E versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Meu Deus, como Jesus estava alvoroçado. No versículo 4, aí os versículos diz: come Jesus, come Jesus. Ele: olha, eu não quero comer. Uma comida eu tenho para comer que não é essa. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Jesus estava sedento. Jesus estava alvoroçado no Espírito. Porque para isso é que ele tinha se manifestado. E eu digo, queridos, para isso que você se manifestou nesse tempo. É para isso que você está nesse tempo. É para ser um agente da unção de Deus. Aonde você estiver, por onde você passar, você é esse veículo da unção de Deus. O ungido, ele afetando a sua vida, te ungindo para que você possa ungir outros, libertar outros. E aí a gente continua, e lá para o versículo 40, eles disseram, no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em virtude do testemunho daquela mulher. Aleluia, aleluia, aleluia. Muitos creram por causa do testemunho daquela mulher. Queridos, eu estou aqui olhando para vocês, falando para vocês. Eu não sei quantos tem aqui, mas eu só consigo ver indivíduos. É como se o mestre tivesse sentado frente a frente com cada um de vocês. A minha impressão é que não tem quantidade, só tem uma pessoa. E o ungido contigo, lidando contigo. E que o teu testemunho afete. Porque eu sei que tem afetado. Mas continue afetando. Essa matéria é muito forte. Porque a gente tem que entender que cada matéria tem uma coisa peculiar.
e que é a unção de Deus que está fazendo o ensino. Porque quando eu parei para dizer o que eu vou dizer, tanta coisa para dizer, e o Espírito Santo falou logo, calma, calma, porque a minha unção vai afetar individualmente cada um. E aquilo que poderia ser teoria, vai ser se transformado em prática, em óleo. Porque é certo que eu vejo vocês brilhando de óleo. Vocês estão melados de óleo. E vocês estão prontos para testemunhar. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que a anunciara. Ele me disse, tudo como tenho feito. Aleluia. E diziam à mulher no versículo 42, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. Posso orar por você? Você põe a mão no seu coração assim, você pode ficar sentado. Pastor, pode ir para o violão, por favor? Ou o irmão para o teclado, eu não sei, qualquer um tangedor. Vocês toquem baixinho, porque eu percebo o espírito de profecia. Te agradeço, Senhor, pelo teu óleo fresco nesse lugar. Te agradeço porque nesse instante, você deu uma missão a cada um neste lugar. Missão dada, missão cumprida. E eu oro para que a capacidade do teu Espírito, eu oro para que a unção do teu Espírito possa capacitar cada homem, cada mulher que está aqui, cada criança, cada adolescente, cada mãe, cada pai. A tua unção disponível neste lugar, ampliando, ampliando, sim, capacitando, indo além daquilo que não se ia, indo além, por causa da tua unção, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Obrigada pela tua mão estendida. Aquela música, ao que era exaltado, santo, ao que era, ao que é e ao que está sentado, dá toda a glória a Ele, porque o Senhor certamente fará o que só Ele pode fazer. Obrigada, Senhor, pela tua unção na vida dos meus irmãos, acrescentando, ampliando, quebrando todo jugo, acrescentando, prosperando, abundantemente além,